Olá, tudo bem? Vamos continuar lendo esse livro excelente, Educando Meninos, de James Dobson. E estamos no capítulo 3, na página 39. Vamos continuar o capítulo 3. A amígdala. O terceiro aspecto da neurobiologia que nos ajuda a compreender as diferenças entre homens e mulheres diz respeito a uma parte do cérebro conhecida como amígdala. É uma estrutura do tamanho de uma amêndoa que funciona como um pequeno, mas poderoso computador emocional. Quando uma ameaça física ou emocional é percebida pelos sentidos, a amígdala imediatamente ordena às glândulas adrenalinas e outros órgãos defensivos que entrem em ação. Isso é feito regulando a liberação de vários hormônios que maximizam as chances nas crises de perigo iminente. Há também evidência de que a amígdala nunca se esquece de um momento de medo, sendo esta a razão pela qual as pessoas que sofrem trauma no geral acham tão difícil superar suas experiências traumáticas. O que torna a amígdala interessante para nós é seu papel de regularizar a agressão. Ela fica situada bem no meio do hipotálamo, na base do cérebro, que é a sede das emoções. Quando a amígdala percebe uma ameaça ou desafio, ela envia impulsos elétricos por meio dos neurônios para o hipotálamo, que a deixou de mau humor. Adicione também testosterona a essa situação e é criado um potencial para uma reação impetuosa. Quero enfatizar este ponto. A amígdala só pode responder ao que está em seu banco de memória. Ela não pensa ou raciocina, mas emite uma resposta química e elétrica irracional, que pode salvar a sua vida numa emergência, podendo também precipitar a violência e piorar muitas coisas. Aqui vamos nós outra vez. A amígdala é bem maior nos homens do que nas mulheres, o que ajuda a explicar por que os meninos têm mais probabilidade que as meninas de serem explosivos e se envolverem no que o psicoterapeuta Michael Gurion chamou de comportamento de risco moral. Para recapitular, consideramos três componentes essenciais da neurofisiologia masculina: a testosterona, a serotonina e a amígdala. Juntos, eles determinam o que significa ser masculino e por que os meninos são uma espécie à parte. Tendo considerado o que poderia ser visto como o lado negativo dessas características, devo apressar-me a dizer que os meninos e homens têm também o seu quinhão de vantagens neurológicas. Em vista da especialização do seu cérebro, os homens são tipicamente melhores que as mulheres em matemática, ciência, relações espaciais, lógica e raciocínio. É por isso que a maioria dos arquitetos, matemáticos e físicos são homens. É também interessante que os homens sejam mais suscetíveis às histórias do que as mulheres. Quando se reúnem, eles compartilham experiências que possuem significado emocional para eles, enquanto as mulheres quase nunca fazem isso. As mulheres falam mais sobre os seus sentimentos em vez de jogar o jogo chamado "Você consegue superar isto?". Em resumo, os sexos são muito diferentes, de maneira que talvez nunca venham a ser compreendidos. E então, a masculinidade é boa ou má? Certa ou errada? Os meninos são biologicamente defeituosos? À primeira vista, parecia que as meninas têm tudo certo. Elas cometem, em média, menos erros, aceitam menos riscos, são melhores estudantes, são mais atenciosas com os outros e são menos impulsivas do que os meninos.
A testosterona foi um dos grandes erros de Deus? Seria melhor que os meninos fossem mais como as meninas e os homens mais como as mulheres? Os homens deveriam ser feminilizados, emasculados e maricas? É justamente isto que algumas feministas e outros liberais sociais parecem pensar e querem que acreditemos. Como vimos, alguns deles estão tentando reprogramar os meninos a fim de torná-los menos competitivos, menos agressivos e mais sensíveis. Essa é uma boa ideia? Absolutamente não. Primeiro, porque isso contradiz a natureza masculina e jamais terá sucesso. E segundo, porque os sexos foram cuidadosamente destinados pelo Criador para contrabalançar as fraquezas um do outro e satisfazer as necessidades recíprocas. Suas diferenças não são resultado de um erro evolutivo, como é geralmente suposto hoje. Cada sexo tem um propósito único no grande esquema das coisas. Como foi incrivelmente criativo da parte de Deus colocar uma forma diferente de domínio em cada sexo, a fim de que haja equilíbrio entre ambos. Quando eles se juntam no casamento para formar o que a Escritura chama de uma só carne, eles complementam e suplementam um ao outro. Não seria monótono se homens e mulheres fossem idênticos? Como afirmam as feministas? Não é verdade. A graça não é verdade. E graças a Deus que não é. Considere novamente as tendências básicas da virilidade e da feminilidade. Por ser o privilégio e bênção das mulheres conceber filhos, elas se inclinam para a previsibilidade, estabilidade, segurança, cautela e firmeza. A maioria delas dá valor às amizades e à família acima das realizações e oportunidades. É por tudo isso que, no geral, não gostam de mudanças e resistem a mudar de uma cidade para outra. O temperamento feminino se presta a nutrir e cuidar, a sensibilidade, ternura e compaixão. Essas são exatamente as necessidades de seus filhos durante seus anos de crescimento. Sem a doçura da feminilidade, o mundo seria um lugar mais frio, legalista e militarizado. Os homens, por outro lado, foram destinados a um papel diferente. Eles dão valor à mudança, oportunidade, risco, especulação e aventura. Foram destinados a prover fisicamente para suas famílias e protegê-las dos danos e perigos. O apóstolo Paulo disse: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Esta é uma designação divina. É ordenado também aos homens na Escritura que exerçam a liderança em seus lares, expressando isto na forma de serviços prestados à família. Os homens são, no geral, mas nem sempre, menos emotivos numa crise e mais confiantes quando desafiados. Um mundo sem homens seria mais estático e desinteressante. Quando meu pai morreu, minha mãe disse com os olhos marejados: ele trouxe tanto movimento à minha vida. Essa característica quase sempre atrai as mulheres. Quando esses temperamentos ligados pelo sexo operam como pretendido na família, eles equilibram e fortalecem os defeitos mútuos. Por exemplo, o homem fica às vezes excitado com uma aventura empresarial ou uma ideia que se apresenta. Ele pode usar todos os recursos da família impulsivamente num simples jogo de dados. Sua mulher, por outro lado, vê os riscos. Ela é mais cética e cautelosa. Sua relutância se baseia em certa habilidade para perceber o perigo ou os resultados negativos. Ela é especialmente boa para ler o caráter das pessoas. Uma mulher dirá:
Há algo em Clark, ou Jack, ou Mary, que eu não gosto, não confio nele. Ela talvez não possa explicar a razão desse sentimento, mas sua intuição está quase sempre certa. O homem que não leva menos de um pouco em consideração a perspectiva da esposa está se privando de informação valiosa. Por outro lado, se a mulher tiver de endossar uma ideia antes que ela fuja, o marido pode perder oportunidades reais que poderiam ser aproveitadas. Há ocasiões em que seu espírito de aventura deveria superar o ceticismo dela. Em resumo, nem a mulher nem o homem têm o monopólio da verdade. Seus temperamentos individuais foram destinados a moderar um ao outro, não só nas questões de negócios, como também em quase todos os aspectos da vida. Conversei recentemente com um certo casal que compreendia muito bem essas inclinações contrastantes. Eles disseram que ele era o acelerador e ela era o freio. Ambos são vitais para a operação segura de um carro. Se tiverem apenas o acelerador, é certo que vão se acidentar. E se tiverem apenas a habilidade de parar, nunca se movimentarão. Minha mãe e meu pai eram como yin yang. Eles discordavam respeitosamente em quase tudo, desde como carregar o carro para a viagem até o hotel a ser escolhido. Felizmente, eles usavam suas perspectivas diferentes com proveito. Meu pai dizia: qualquer proposta que tenha a aprovação de nós dois deve ser muito boa. Isso nos leva de volta para a compreensão dos meninos. Lembrem-se de que eles são homens em treinamento. Sua natureza agressiva tem um propósito. Ela os prepara para os papéis de provisão e proteção que vão desempenhar. Essa positividade também acrescenta cultura quando adequadamente canalizada. Recomendo a vocês, pais, a não se ressentirem ou tentarem eliminar a natureza agressiva e excitável que pode ser tão irritante. Esse temperamento faz parte do plano divino. Devem celebrá-lo, agradecer a Deus por ele, mas devem compreender também que ele precisa ser moldado, formado e civilizado. É esse o nosso intento nos capítulos seguintes. Perguntas e respostas. Nosso pediatra nos disse que acredita que nosso filho pode estar sofrendo de TDAH, transtorno do déficit de atenção devido à hiperatividade. O Senhor pode dizer-nos o que sabe sobre este problema? DDA, ou distúrbio do déficit de atenção, parece ser uma síndrome neurológica herdada que afeta aproximadamente 5% das crianças nos Estados Unidos. Ela se refere a indivíduos que se distraem facilmente, têm baixa tolerância para o tédio ou frustração e tendem a ser impulsivos e caprichosos. Alguns deles são também hiperativos e, portanto, são diagnosticados como tendo TDAH, transtorno do déficit de atenção devido à hiperatividade. Essas crianças têm um padrão de comportamento que as leva ao fracasso na escola e conflito com os pais. Elas têm dificuldade em terminar tarefas, lembrar-se de detalhes e concentrar-se num livro ou trabalho, ou até permanecer sentadas por mais de alguns minutos. Algumas parecem ser internamente dirigidas enquanto correm desvairadamente de uma coisa para outra. São, no geral, inteligentes e criativas, sendo, todavia, consideradas preguiçosas, destrutivas e terrivelmente desorganizadas. As crianças com TDAH ou DDA quase sempre sofrem de baixa autoestima, por terem sido taxadas de irresponsáveis ou anarquistas
que se recusam a seguir as regras. Elas, no geral, têm poucos amigos porque conseguem enlouquecer quase todo mundo, até os de sua própria idade. Como posso saber se meu filho tem TDAH? Não é recomendável tentar fazer um diagnóstico do próprio filho ou filha. Há muitos outros problemas psicológicos e físicos que podem causar sintomas similares. Desordens da tireoide, por exemplo, podem tornar a criança hiperativa ou preguiçosa. A depressão e a ansiedade podem causar a desatenção associada a DDA. Portanto, você deve ter a assistência de um médico, um especialista em desenvolvimento infantil ou um psicólogo que possa confirmar o diagnóstico. Se observar em seu filho os sintomas que descrevi, recomendo que ele seja examinado por um profissional. Repito, você não deve fazer o diagnóstico em seu filho. Quanto mais cedo puder levá-lo a um profissional especializado nessa área, será melhor. O que causa o distúrbio de déficit de atenção? Acredita-se que seja herdado. Russell Barkley, do Centro Médico da Universidade de Massachusetts, calcula que 40% das crianças com DDA e, por implicação, TDAH, têm um dos pais com sintomas similares e 35% um irmão ou irmã afetados. Se um gêmeo idêntico é afetado, as probabilidades são entre 80% a 92% de que o outro também o será. A DDA é de 2 a 3 vezes mais provável de ser diagnosticada nos meninos do que nas meninas. A causa da DDA é desconhecida, sendo, porém, provavelmente associada a leves diferenças na estrutura do cérebro, nas vias nervosas, químicas, suprimento sanguíneo ou sistema elétrico. Enquanto escrevo, algumas hipóteses interessantes estão surgindo, embora conclusões definitivas não tinham sido ainda alcançadas. Ouvi falar que a DDA é controversa e que pode até não existir. O senhor evidentemente discorda. Discordo. Embora o distúrbio tenha se tornado moda e tende a ser excessivamente diagnosticado, mas quando a criança tem realmente esse problema, asseguro-lhe de que seus pais e professores não têm de ser convencidos disso. A DDA desaparece quando as crianças crescem? Costumávamos acreditar que o problema era eliminado com o início da puberdade. Foi isso que aprendi no ensino médio. Sabe-se agora que a DDA é uma condição para a vida inteira, geralmente influenciando o comportamento desde o berço até a sepultura. Alguns adultos com DDA aprendem a ser menos desorganizados e impulsivos com a idade. Eles canalizam a sua energia para as atividades esportivas ou profissões em que funcionam bem. Outros têm dificuldade em estabelecer-se numa carreira ou manter o emprego. A persistência permanece um problema, pois eles esvoaçam de uma tarefa para outra. São particularmente inadequados para o trabalho de escritório, posições contábeis ou outros serviços que exijam atenção nos detalhes, longas horas sentados e a capacidade de jogar muitas bolas ao mesmo tempo. Outra consequência da DDA na adolescência e idade adulta é a ânsia de envolver-se em atividades arriscadas do tipo que descrevi nesse capítulo. Mesmo quando crianças, as pessoas com DDA são inclinadas aos acidentes. Quando ficam mais velhas, subir em pedras, bungee jumping, corridas de carro, andar de motocicleta, fazer rafting e atividades afins estão entre as suas ocupações favoritas. Os adultos com DDA são algumas vezes chamados de viciados em adrenalina, por estarem obcecados pelos autos produzidos pelo fluxo de adrenalina associado com o comportamento perigoso.
Outros são mais suscetíveis ao uso de drogas, alcoolismo e outros comportamentos viciados. Cerca de 40% das pessoas com DDA serão presas aos 18 anos de idade. Alguns dos possuidores de DDA apresentam também um risco maior para o conflito conjugal. Pode ser muito irritante para um marido ou esposa compulsivo, altamente organizado, ter como cônjuge um desordeiro. Alguém cuja vida é caótica e que se esquece de pagar as contas, consertar o carro ou manter documentos para o imposto de renda. Um casal assim geralmente precisa de aconselhamento profissional para ajudá-los a aprender a trabalhar juntos e tirar proveito dos pontos positivos um do outro. Que tipo de tratamento existe? O tratamento envolve uma série de fatores, começando com a educação. O adulto com DDA fica, no geral, muito aliviado ao saber que tem uma condição identificável e que pode ser tratada. O Dr. Robert Reid, da Universidade de Nebraska, a chama de rótulo do perdão. Ele declarou: os problemas da criação não é a falta dos pais, dos professores e nem dela própria. Estas são boas notícias para a pessoa que ouviu durante toda a sua vida que é tola, idiota, preguiçosa, detestável, estraga prazer. O primeiro passo para reconstruir o autoconceito de um adulto é então compreender as forças que operam internamente. Meu conselho para esse indivíduo e sua família é ler, ler e ler. O Senhor se preocupa com a ideia de o remédio Ritalina e os outros serem receitados com excesso? Devo hesitar em dá-los a meu filho de 10 anos, muito hiperativo? Eu realmente me preocupo em dar essas drogas por capricho e pelas razões erradas. Há relatórios de algumas classes onde até 10% das crianças estão tomando. Esse é um enorme sinal vermelho. Remédios com receita têm sido usados como uma panaceia para todos os tipos de comportamento. Isso é lamentável. Suspeito que alguns pais e professores medicam as crianças rebeldes porque deixaram de discipliná-las como deviam ou porque preferem vê-las sedadas. Todo medicamento tem efeitos colaterais indesejáveis e só deve ser administrado depois de cuidadosa avaliação e estudo. O Ritalina, por exemplo, pode reduzir o apetite e causar insônia em alguns pacientes. Não obstante, é considerado notavelmente seguro. Se o seu filho foi avaliado e diagnosticado como tendo DDA por um profissional experiente no tratamento deste problema, aceite então, sem hesitar, a sua receita para um medicamento apropriado. Algumas mudanças comportamentais dramáticas podem ocorrer quando a substância certa é identificada para uma determinada criança. Um menino que fica sentado, olhando para longe, ou outro que trepa em paredes, estão desesperadamente necessitados de ajuda. Dar a esse indivíduo o controle mental interno e concentrado é uma bênção. A medicação muitas vezes funciona exatamente desse modo quando o diagnóstico adequado é feito. Acredito pessoalmente que alguns dos meninos sob suspeita de DDA e TDAH não têm o distúrbio. Pelo contrário, seus sintomas são causados por terem sido tirados da segurança de suas casas e colocados em situações de aprendizado estruturadas antes de estarem prontos. Se permitirmos que esses meninos imaturos fiquem em casa mais 1 ano ou 2, penso que a incidência de meninos irrequietos e desatentos diminuirá. Amém? Esse capítulo termina aqui. O próximo capítulo 4,
O título é Espíritos Feridos. Até o próximo áudio. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que você possa curtir, comentar e compartilhar com mais pais que precisam ouvir sobre esse livro. Amém? Deus te abençoe.